Olá, eu sou o Alan dos Reis e recebo na redação o professor Antônio Carlos Fenólio. Ele foi vereador em Taboão da Serra, diretor da Divisão de Cultura e Educação também do município, e a gente vai conversar um pouquinho sobre Taboão, sobre educação. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite do Taboão em Foco e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem inicial para as pessoas que estão nos assistindo. Inicialmente, quero agradecer o convite do Alan, aqui do Taboão em Foco. E Taboão da Serra, na realidade, foi tudo para a minha vida profissional. Aqui em Taboão da Serra pude desenvolver todo o meu trabalho na área do magistério. E então é uma honra também poder saudar todos os taboanenses, meus concidadãos, porque também carrego o título de cidadão taboanense. Professor, o Brasil discute, está digamos, fervorosa discussão em torno da educação, seja em nível federal quanto nos níveis estaduais e municipais. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da educação hoje no país. Olha, a educação na realidade tem sido ao longo dos anos um desafio permanente. Nós poderíamos chamar o testemunho, as obras de Paulo Freire, de Darcy Ribeiro, desses grandes nomes da educação nacional que enfrentaram desafios imensos ali no passado e hoje não é diferente, né? Então a educação merece cuidados especiais dos governos federal, estaduais e municipais, porque é o grande instrumento de promoção da cidadania. Então, um menino, uma criança, um jovenzinho necessita extremamente de uma boa educação para que tenha o seu futuro assegurado, com liberdades totais e que a gente possa formar indivíduos críticos, pessoas que possam, no futuro, levados por uma boa educação, desfrutarem de uma vida saudável, cidadã e autônoma. Professor, nos últimos dias, a Câmara aqui de Taboão da Serra, agora trazendo a educação para o nosso município, aprovou o chamado Programa Escola Sem Partido. Isso gerou uma discussão grande em torno dos professores, principalmente via WhatsApp, há um movimento pedindo para que o prefeito vete. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tipo de aprovação na área da educação. É benéfica? É maléfica? Qual é a opinião do senhor? Eu acho que é inócua, né? Além de absurda. Eu não concordo com esse tipo de intervenção indevida. A lei, me parece, não conheço a lei na sua totalidade, todos os dispositivos da lei, mas me parece uma ilegalidade, além de carregada de inconstitucionalidade. Um município, uma Câmara de Vereadores, não pode legislar numa matéria como essa. Não tem como o município fazer uma legislação para a escola particular, para as escolas estaduais e para as escolas municipais. As escolas estaduais, por exemplo, elas estão subordinadas a uma legislação comandada pelo Conselho Estadual de Educação e temos aqui no nosso município a Diretoria Regional de Ensino. As diretrizes partem desses órgãos. Em tese, essa lei que foi aprovada trataria só das escolas municipais, né? Um dos principais pontos, ou dois principais pontos, é proibir que o professor fale sobre dois temas, sobre política e sobre sexualidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, o senhor foi coordenador, foi secretário de Educação, esses temas têm que ser, não podem ser falados em sala de aulas, e se forem, como que devem ser tratados? Você imagine, né, não poder falar sobre política e nem sobre sexualidade na escola. Para que existe escola, então? É ali que tem todo o domínio, a concentração do conhecimento humano para ser repartido com os alunos. Então, política é a ciência mais completa do ser humano, onde o ser humano navega. Tudo está subordinado à política, à educação, à saúde, transportes,
o meio ambiente, todas essas demais áreas estão subordinadas à política. A escola não vai falar sobre política? Acredito que a escola não deva falar sobre partidos, sobre partidarizar a política. Nos partidos se faz a política ao olhar de cada partido, mas estudar política, falar sobre política, isso é da essência da escola e do ser humano. Política é de uma origem de uma palavra grega, polis, que depois virou cidade. E cidade, do latim, vem de citati, e de citatis. E é onde moram as pessoas. Não discutir isso é negar a própria situação humana. Vai deixar por conta de quem? Eu acho que não pode falar lá na escola sobre o partido A, B ou C. Partidarizar, defender essas bandeiras. Essas bandeiras devem ser defendidas nos respectivos partidos, não na escola. Na escola não, mas não falar sobre política, sobre a evolução dos atos todos que garantem cidadania. Cidadania e política estão lado a lado. Essas são duas palavras indissociáveis. E cidadania todo mundo acha que é uma coisa bonita, cidadania. E política todo mundo acha que é coisa suja. Ao contrário, as duas caminham lado a lado e precisam dessa forma ser tratadas nas escolas. A lei aí aprovada, que eu não conheço todos os detalhes... Ela segue o mesmo trâmite do Escola Sem Partido de uma forma geral no país todo, as prefeituras ou as câmaras que aprovaram, né? Mais ou menos eles seguem uma regra, é quase que a mesma lei para todos os locais. Muito bem. Olha, se eu pudesse fazer uma recomendação, eu recomendaria que o prefeito ouvisse o secretário de Educação. Professor João Medeiros, historiador, tenho certeza absoluta que o professor João Medeiros vetaria essa lei. Então, se o prefeito consultar o professor João Medeiros, eu acho que o prefeito caminha para vetar a lei. Ela não foi promulgada ainda, acredito que não tenha sido promulgada. Então, eu acho que seria saudável e salutar reparar no Executivo um erro do Legislativo. O Legislativo e o Executivo são poderes que estão à mercê das falhas e dos erros. Então esse me parece um erro do Legislativo, um erro crasso, um erro contundente e que colocaria Taboão numa situação muito acachapante, muito vergonhosa na nossa região. Taboão tem o maior IDEB da região. Isso é construído lá na sala de aula, lá na escola, esse IDEB, no dia a dia. Então está tudo perfeito, aqui está andando tudo muito bem, a educação vai muito bem. O senhor falou do IDEB, eu acho que Taboão tem a melhor nota da região e melhor do que grandes cidades como a capital paulista, mas historicamente a educação de Taboão sempre foi muito bem avaliada, seja em governos distintos. Ao que o senhor avalia essa nota, essa qualidade da educação em Taboão da Serra? Uma honra para mim ouvir essa pergunta da sua boca com esse texto. De que a cidade, eu me envolvi toda a minha vida profissional aqui em Taboão da Serra, né? E acompanhei para e passo toda a evolução do ensino municipal. Da primeira escola, da Escola Rui Barbosa, que eu tive a honra de ser o fundador e o primeiro diretor da escola, e também da criação das escolas infantis, as três primeiras, o Tia Anastácia, Monteiro Lobato e Pica-Pau Amarelo, lá no ano de 1978, há 41 anos. E ao longo desses 41 anos acompanhei também de perto todo o crescimento, a evolução do ensino municipal em Taboão da Serra. E percebi, acompanhando de perto, que todos os prefeitos, todo o poder executivo, todas as câmaras municipais, ao longo desses 41 anos, sempre prestigiaram o ensino municipal, sempre valorizaram o trabalho do professor em sala de aula. Isso tudo conduziu
a esse resultado positivo. E quem que são os beneficiados? São as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes que vão às salas de aulas diariamente durante 200 dias do ano e consagram o município de Taboão da Serra nesse maior serviço que a prefeitura presta à sua comunidade. Hoje, perto de 31 mil alunos, diariamente, durante 200 dias no ano, vão à escola à busca dos saberes, dos conhecimentos e se preparando para a vida. Isso é uma honra e um orgulho. É uma pedra preciosa já lapidada e a educação municipal, o ensino municipal, precisa de cuidados permanentes e contínuos para colocar em Taboão nesse patamar mesmo de desenvolvimento, de primeiro lugar na região. Isso é honra, orgulho para os pais, para as mães, é o maior legado que uma família pode deixar aos seus filhos, o maior legado que uma administração municipal pode deixar aos seus cidadãos. O senhor foi, se a gente pesquisar nos arquivos da prefeitura, está lá como registrado o primeiro professor da prefeitura de Taboão da Serra. Eu queria que o senhor falasse, o senhor tem um número, digamos, cabalístico dessa data, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O número cabalístico que você avoca é o 7/7 de 77. 7 de julho de 77, o prefeito da ocasião, o prefeito Armando Andrade, me nomeava diretor de Educação e Cultura do município. E eu, como diretor de Educação e Cultura do município, foi-me dada a tarefa, pelo prefeito Armando Andrade, de criar o ensino municipal e mais, implantar, instalar um ensino técnico profissionalizante com habilitações profissionais plenas em contabilidade, secretariado, processamento de dados, e também da prefeitura acudir à educação infantil, o ensino básico que começa com a educação infantil, com a criação das nossas 3 primeiras escolas municipais. Então, no ensino profissionalizante, a Escola Municipal de Ensino Médio Rui Barbosa, aqui no alto, na Vila Pazini, na rua Hermesinda de Jesus Pereira, número 126. Tá bom de memória. Eu como era o primeiro diretor e o fundador da escola, eu era obrigado a saber na certidão de nascimento da escola todos os detalhes, por isso eu guardo ainda o endereço. Também ali no Jardim Coabara, a Escola Tia Anastácia, que hoje é uma EMF, uma Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos. Aqui na cidade de Intercap nós tínhamos a Escola Monteiro Lobato, que hoje é um CREI, está aqui um Centro de Referência de Educação Integral, integrada, que está localizada aqui do lado do CEMUR. E lá na rua Tsuruque Tsuno, sem número no Jardim Clementino, temos a Escola Municipal Infantil Pica-Pau Amarelo. Foram as 3 primeiras, inauguradas no domingo, Dia das Mães, de 1978, há 41 anos. Isso sob sua responsabilidade? Isso sob a minha responsabilidade, que eu era o diretor da Divisão de Educação e Cultura, e também eu respondia pela direção da Escola Rui Barbosa, sendo o primeiro diretor. Mas não acumulava vencimentos, viu? Acumulava só o trabalho. Entendi. Como foi a sua chegada a Taboão da Serra? A sua infância? Eu queria até que você falasse um pouquinho, que você quase virou padre, né? Então, tem um pouco essa história e hoje, na época, depois acabou virando professor, vereador. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história de quase ter sido padre até chegar a Taboão da Serra. É verdade, você me lembra coisa da infância. Eu, no 4º ano do grupo, 4ª série do ensino fundamental hoje, na minha época era grupo escolar, no 4º ano aparece eu estava terminando o 4º ano, aparece um padre lá no 4º ano, lá na minha cidade, na minha querida Espírito Santo do Pinhal, na sala da professora Tereza Celito Salomão, um padre aparece e fez uma pergunta lá, quem queria ser padre? Eu e mais uns 2 levantamos a mão. Eu sou meus pais muito religiosos, né?
Então, acho que naquele afã dos 10 anos de idade, levantei a mão e acabei indo para o seminário um mês depois, não tinha nem roupa, nem enxoval, precisava fazer um enxoval para levar. Aí a comunidade religiosa se reuniu. Acabei indo para o seminário, fiquei no seminário 3 anos, até os 13 anos, e descobri que não tinha vocação para ser padre. Só que aí eu já tinha 3 anos de estudo, eu que sairia do 4º ano do grupo e iria para o chão da fábrica, para um trabalho qualquer, porque poucas pessoas, eu tenho uma origem também muito humilde, poucas pessoas da minha área social ascendiam ao ginásio ou ao colégio. Mas como eu já tinha 3 anos já de escola, o meu pai fez um esforço danado e eu acabei terminando o ginasial. E ao terminar o ginasial, o único curso naquela ocasião que dava uma profissão logo para os pobres, para as pessoas que precisavam trabalhar, era a escola normal, a escola de formação de professores primários. E eu cursei o normal, fiz a escola normal no ensino, que hoje seria o ensino médio, e me tornei professor. Logo que me formei, com 20 anos, vim trabalhar aqui do lado de Taboão, no Educandário Dom Duarte, dando aula ali para os alunos todos órfãos, crianças com muita dificuldade. Foi um aprendizado rico para mim. Trabalhei no Educandário Dom Duarte por 2 anos e logo em seguida vim para Taboão e fui lecionar numa classe isolada, numa escola aqui instalada no Lar da Criança Feliz. Fui professor no Lar da Criança Feliz em 1968. 1968 eu cheguei em Taboão. Em seguida passei num concurso público do Estado e escolhi o Jardim Santo Onofre. Era uma escola masculina do Jardim Santo Onofre. Era homem, só masculina, a escola era lotada por professor do sexo masculino, e fui lá ao Jardim Santo Onofre e fiquei 2 anos trabalhando no ponto final, em cima da padaria Santa Cruz, era a sala de aula, trabalhando lá 2 anos, quando foram extintas as escolas isoladas lá onde nós trabalhávamos, e eu fui convidado pelo delegado de ensino, o professor Evaldo de Oliveira Melo, em 1973 ou 72, a ser o primeiro diretor da escola do Jardim Record. Atualmente é a escola Aracide Abreu Pestana, mãe do nosso saudoso amigo, o Paulé Pestana, recentemente falecido. Então, naquela Aracide Abreu Pestana, fui o primeiro diretor lá do Araci. Lá trabalhei por 2 anos, quando o prefeito Armando Andrade me convidou para ser o diretor de Educação e Cultura do município. Uma decisão também difícil para mim na época, porque eu era diretor de escola do Estado, e como vir para a prefeitura. Foi uma angústia também tomar aquela decisão. O diretor, só para quem está nos assistindo, seria hoje o secretário municipal, fazendo uma equivalência. O diretor de Educação e Cultura, o cargo que o Armando me convidou, foi o precursor da Secretaria da Educação. Então seria o primeiro cargo a cuidar no executivo do ensino municipal. Antônio Carlos Fenólio, político, vereador, o que mais te marcou? O que você destacaria, pensando como legislador em Taboão da Serra? Olha, o Estatuto do Magistério Municipal. Como vereador, ao lado da vereadora Maria Alice Borges Guion, que hoje dá nome, patronímica, de uma escola municipal em Taboão, dividiu o mandato de vereador junto com Maria Alice Borges Guion, e na ocasião propusemos à Câmara de Vereadores e ao Executivo Municipal a criação do Estatuto do Magistério Municipal, que pudesse dar uma estrutura legítima e legal à profissão dos educadores do município. Foi um trabalho que perdurou por uns 8 meses, com representantes das escolas municipais, das escolas estaduais, numa comissão ampla, e nós fizemos a redação final e enviamos ao prefeito, na ocasião,
prefeito José Vicente Buscarini, que analisou com a equipe toda dele esse projeto e no final do ano o prefeito mandou para a Câmara o projeto de lei. Aprovamos o Estatuto do Magistério Municipal. Esse estatuto serviu de modelo para mais de 100 cidades só no estado de São Paulo. E a Prefeitura de São Paulo, comandada na ocasião pela prefeita Luísa Erundina, pediu cópias à Câmara Municipal de Taboão da Serra para o envio da minuta do nosso projeto de lei, que serviu também ao Estatuto do Magistério da cidade de São Paulo, aqui do lado. Então foi uma contribuição ímpar. E, lamentavelmente, ao longo do tempo, esse estatuto foi deixando de lado ao longo dos governos que se sucederam e os professores que vinham todos da região, todos queriam fazer concurso em Taboão. De São Paulo, muitos professores de São Paulo vinham fazer o concurso em Taboão, porque tinha uma carreira estabelecida aqui no magistério. Estamos hoje vendo um caminhar ao contrário, as pessoas saindo de Taboão para ir para os outros municípios da região. Isso é um desafio para o governo municipal, para o executivo e para o legislativo. Olhar bem essa rede municipal formada por 75 escolas, 31 mil alunos, que precisa de cuidados diários, permanentes e com legislação boa para garantir um trabalho efetivo de qualidade para os nossos profissionais do ensino municipal. A gente está chegando a um processo de sucessão. O ano que vem, 2020, vamos eleger um novo prefeito ou uma nova prefeita. Pensando na área da educação, qual que deveria ser a principal proposta desse pretenso candidato? Eu acho que essa, por exemplo, de examinar o Estatuto do Magistério, garantir qualidade profissional, competências à rede municipal, isso vem sendo muito bem feito sob o comando do professor João Medeiros. O Taboão tem tido ao longo do tempo, ao longo dos governos, pessoas voltadas com um gabarito para o ensino municipal, à frente do ensino municipal. Há uma reclamação constante de grande parte desses servidores, especialmente a questão de salário, né? Que eles falam que o salário defasou e aí acontece um pouco desse processo inverso, dos professores saírem daqui para dar aulas em outros locais. Você tem total razão. Houve uma deterioração salarial, o salário ficou defasado, os salários ao redor de Taboão são maiores do que aqui, e isso era inverso. O Taboão tinha o melhor salário. Investir na educação, gastar o dinheiro público com professores que estejam lá trabalhando com uma qualidade que tem sido constatada, né? O IDEB é o ímpar, o IDEB é uma garantia, verificar que Taboão tem o primeiro lugar, confirmação de que a qualidade existe. Essa qualidade precisa ser preservada. E é óbvio que as pessoas dependem do salário para a sobrevivência. Então, quando você vê que um salário está melhor num outro lugar, há uma correria para aquele canto. Então, a gente vê aqui que hoje, na estrutura administrativa da cidade, quanto se paga para um secretário municipal, quanto que o vereador ganha, quanto que alguns cargos de confiança recebem, o professor está fazendo essa análise, essa comparação. Então é óbvio que é um desafio para o poder público usar o orçamento municipal para garantir excelentes professores para esses 31 mil alunos. Professor, nesses anos que o senhor acompanha e participou ativamente da política do município, quem foi o político que mais te inspirou e o que o senhor diria de qualidades que tem que ter o próximo prefeito ou prefeita do município? Olha, Armando Andrade. Armando Andrade foi visionário. O Armando Andrade pegou uma cidade arcaica, atrasada, sem nada estruturado administrativamente e organizou a cidade. Hoje, se nós fizermos um check-up na cidade, vamos verificar, por exemplo, que
Na área do meio ambiente, aqui do nosso lado, Parque das Hortênsias, obra do Armando Andrade. Na área da educação, o Armando criou as primeiras escolas, um patrimônio hoje de 75 unidades, mas construiu o Rui Barbosa aqui do lado, que foi referência estadual. Falo com honra e orgulho. Na área da educação, aqui do lado, no centro da cidade, na área da cultura, o CEMUR, Centro Municipal de Recreação e Cultura, Carlos Drummond de Andrade. Aqui do nosso lado, obra do Armando. Na área da justiça, o fórum ali no Parque Pinheiros, obra do prefeito Armando Andrade. No esporte, o Estádio Municipal José Feres e o Ginásio de Esportes Ayrton Senna. Duas obras na área do esporte do prefeito Armando Andrade. Se a gente avança no município, lá no Antena nós temos um PS, um pronto-socorro, na área da saúde, obra do Armando Andrade. Óbvio que os outros prefeitos que vieram depois, o prefeito Buscarini, o prefeito Fernando Fernandes, o prefeito Evilásio, deram contribuições exemplares para a cidade também. Cada um contribuiu, mas o que me chama a atenção foi esse trabalho feito e deixado como grande herança para a cidade do prefeito Armando Andrade. Pensando no futuro, o próximo prefeito, quais seriam as características que o senhor acha necessária para comandar um município com quase 300 mil habitantes? Olha, um prefeito que ouça a sua comunidade, um prefeito que tenha uma facilidade no trato com o poder legislativo, um prefeito aberto, um prefeito arejado, um prefeito que congregue. Nós estamos vivendo um país muito dividido. Se o país está dividido, o Estado está dividido. Se o Estado está dividido, a cidade, o município está dividido. As rachaduras são maiores nas cidades, porque a gente convive dentro de uma mesma família com pessoa que é de um lado e outra de outro. Então precisa ser um prefeito que tenha uma visão social ampla e seja capaz de reunir as grandes forças da cidade. E isso me parece até que o prefeito Fernando Fernandes está fazendo muito bem. Eu estou à distância, não estou muito próximo. O prefeito Fernando Fernandes venceu as eleições, reelegeu a mulher, tem maioria na Câmara de Vereadores. Nós precisamos de um prefeito com esse perfil, agregador, que junte a Câmara de Vereadores em torno de um projeto para a cidade. Sem querer entrar em nomes, até para não ser injusto, mas o senhor vê alguém com essas características, que seja agregador, que consiga unir a cidade? E só dizendo que a esposa do prefeito é a deputada Analice Fernandes, né? Para quem não conhecer. Isso, é verdade, você tem razão. A Analice é a deputada, está hoje já no 5º mandato, né? Um benefício para Taboão, que tem também o deputado Aprígio. Hoje nós temos esse privilégio na cidade. O eleitor colocou na Assembleia Legislativa 2 deputados estaduais da cidade, e isso é fundamental porque 30% todo o dinheiro do Estado estão no governo do Estado. Então, ir lá no orçamento estadual para trazer benefícios para Taboão, no meio de 93 deputados estaduais, nós temos 2 da cidade, já é um avanço do eleitorado, o eleitorado que os colocaram lá. Todo o eleitorado. E agora para o Taboão da Serra, é lógico que eu tracei um perfil ideal. É duro você vestir um nome num perfil ideal. Um candidato tem uma qualidade, o outro tem outro, o outro tem outro. Nós precisávamos reunir isso. E depois da pessoa eleita, ele pode congregar as forças adversárias. Política precisa ser feita dessa forma, com diálogo, com conversa. A gente é adversário, não é inimigo. Então, a política precisa ser feita com essa condição para que a população seja a grande beneficiada. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite do Taboão em Foco. É uma honra tê-lo aqui em nossa redação e conversar um pouquinho sobre as histórias da cidade. Gostaria que o senhor deixasse a última mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e muito obrigado novamente. Eu que agradeço, viu, Alan, o seu convite e também agradeço a todos aqueles que tiveram a atenção
de nos dispensar esses minutos para ouvir aqui um pouco da história de Taboão da Serra e as nossas opiniões a respeito do dia a dia da cidade, da política, da cidadania e do ensino municipal que completa nesse ano 41 anos de existência. Muito obrigado para todos. E minha última mensagem é aproveitando as pessoas que estão nos assistindo para que nos acompanhem também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. E conheçam a TV Taboão em Foco. Muito obrigado.